Olá pessoal, domingo, né? Finalizou aí o final de semana, chegou em casa, a família tranquila, se divertiu com a família, com as crianças? Maravilha! Vai deitar? Não vá dormir sem antes se deliciar de um cafezinho, de uma boa informação aqui no programa Café com Leite através da TV Meio. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, você que nos acompanha em todo o Brasil. Muito obrigado. E o programa Café com Leite tem sempre uma personalidade para conversar com você. Hoje nós vamos falar sobre o DET, que é DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. E o nosso convidado de hoje, ele é professor universitário, ele é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele é coordenador, chefe da fiscalização no estado do Ceará. Eu vou conversar com o Dr. Luiz Freitas. Mais uma vez aqui no programa, agora nacional. Nacional, através da TV Meio, motivo de muita alegria recebê-lo aqui. A gente falar desse tema, né, que é um tema que está muito em voga, diga-se de passagem, porém, muitas empresas, eu presumo, que ainda estejam adormecidas e esquecendo essa obrigação, né? Seja bem-vindo. Tá certo, obrigado, Leite, obrigado pelo convite. É mais uma vez aqui, acho que já é bem a terceira ou quarta vez que a gente se encontra Graças aqui, a Deus. trazendo temas diferentes, né? Bom, o DET, na verdade, apesar de ter sido implantado em 2024, ele foi criado em 2021 através de uma mudança na CLT. Desde 21? Desde 21. Uma mudança na CLT, o artigo 628A, ele foi acrescentado na CLT para trazer o domicílio eletrônico trabalhista. E era uma necessidade, né? Com a evolução da tecnologia, não se admite mais notificação via correio, notificação via diário oficial que ninguém lê. Então precisava que essa tecnologia avançasse e chegasse nesse momento. A gente já, como fiscalização, como auditor, a gente já cobrava isso muito da administração pública, né? da nosso órgão central, que instituísse esse domicílio eletrônico. E aí só veio em 2021 e só foi implementado e regulamentado em 2024. Que a época antes disso aí, antes de 2021, antes de 2024, né, já que foi implantado agora, ainda atendia-se aquele processo de notificações, de intimações, tudo ainda presencial, com papel, era isso? Isso, exatamente. A famosa notificação em papel, que a gente chama NAD, notificação para apresentar documentos. Agora, nesse momento de transição, ainda está vigorando os dois sistemas. É possível que um auditor vá numa empresa e ainda entregue o papel. Ainda é possível, nesse momento de transição. Em breve isso também vai acabar. Né? Mas não tem mais, é a do correio. A do correio acabou de vez. Você não tem mais notificação pelo correio, nem seja uma fiscalização, notificação da fiscalização, nem de multas, nem de autos de infração. Então hoje é tudo pelo Se receber tem alguma coisa errada, né? Exatamente, deve ter alguma coisa errada, porque já é para ser pelo domicílio eletrônico trabalhista. Essa implantação, eu diria assim, do domicílio eletrônico trabalhista, se deu em detrimento do avanço tecnológico, da necessidade ou da falta de pessoal no Ministério do Trabalho? O que foi que levou a isso? Bom, na verdade, o avanço da tecnologia, isso já era inevitável. A gente já tem fiscalizações que tem isso, como por exemplo a da Receita Federal, já tem o ECA, que apesar de não ser basicamente um domicílio, mas terminava funcionando como um domicílio. Sim. E vamos dizer assim, a grande necessidade foi a situação dos Correios, né? Da entrega de correspondência pelos Correios. A gente estava tendo uma dificuldade de uma devolução muito alta, um índice de devolução muito alto de correspondência, por vários motivos. A não entrega por motivo de violência urbana e a não entrega por recusa em receber. Né? Às vezes o administrado, sabendo de onde é que vem, se recusava a assinar. E acontecia isso? Acontecia, muito. O Correio, inclusive, botava, houve recusa em receber. Tentamos 3 vezes e ninguém quis receber. Mas uma observação ainda nesse sentido. Há a característica a recusa pode caracterizar um recebimento ou um conhecimento do fato, por exemplo? Pode, só que dá mais trabalho. Vamos imaginar que você não recebesse um auto de infração, não recebesse uma notificação dessa. Tinha que haver uma publicação em diário oficial. Aí isso tudo tem uma burocracia. Aí tem que dar um prazo de paciência. Esse prazo era longo.
Então, o que é que esse administrado ganhava? Tempo, vamos imaginar, né? Era o que ele tempo. queria. Exatamente. Não que ele se livrasse, que seria muito bom eu não receber e estar livre da fiscalização. Seria muito bom, né? Mas não era isso que acontecia. Ele não ia se livrar, mas ia ganhar algum tempo em relação a isso, né? E outra, essa burocracia custou caro, porque você tinha uma despesa de correio altíssima para não ter um serviço à altura desse gasto. Então, foi necessário esse domicílio. E diga-se de passagem que talvez tivesse que enviar novamente ou uma nova notificação. Sim, ou um outro termo. era tentativa, às vezes, 1, 2, 3. E tudo isso onerava. Onerava, exato. Porque assim, a notificação por e-mail, ela nunca foi muito aceita, né? Não é um documento oficial, vamos imaginar. Apesar de que você pode se comunicar com a fiscalização por e-mail, mandar documentos por e-mail e tudo. Mas a notificação por e-mail em si não era bem liberada, essa notificação por e-mail. Então, tinha que ser correio, ou diário oficial, ou presencialmente, né? E às vezes, presencialmente, ainda tinha essa dificuldade. Às vezes o auditor tinha dificuldade dessa entrega dessa notificação. Imagine nas áreas mais difíceis, como a área rural, por exemplo, é tudo mais Essas distante. aí né? é mais complicado ainda, porque não entrega, né? Fica onde? Na sede do correio, na agência do correio, fica um tempo, quem quiser que procure. Se não procurou, ele devolvia. Depois de uns 30, 60, 90 dias, ele pegava e devolvia a correspondência. Ninguém procurou. Porque no caso de difícil acesso, o correio não entregava de jeito nenhum. Né? Se você quiser que fosse atrás. Quem é que vai atrás de notificação? Quem é que vai atrás de autuação? Ninguém. E mesmo que soubesse que tinha, não queria levar. E é comum, eu imagino, doutor Luiz, que as pessoas na zona rural, por exemplo, ou nessas áreas de mais difícil acesso, é comum as pessoas entenderem que não tem obrigações trabalhistas, né? Isso é outra coisa também. Achar que a lei não chega lá. Achar que não tem legislação que se aplique. E pelo contrário, depois de 88, da Constituição, houve uma equiparação de direitos trabalhistas do urbano com o rural. Realmente o rural tinha menos direito trabalhista, isso é verdade, até 1988. Muita gente não sabe disso. O rural ele era como se fosse um trabalhador discriminado, com menos direito que o urbano. Então, a partir de 88, essa unificação dos direitos passou a ser para todos eles. Então, tem sim direitos trabalhistas. Tem que obedecer às regras da fiscalização. Perfeitamente. Da CLT, né? Da CLT. E tem algumas normas específicas, que tem uma lei do rural que ainda está vigorando, de 1973, que ainda tem algumas regrinhas específicas. Aí vale também para o rural. Isso é importante para os fazendeiros ou até aqueles... Vou até aproveitar aqui e fazer essa pergunta fora do TTE, é claro, mas isso aí vai muito além, porque nós somos assistidos ali naquela região do norte, Sim. por inteiro, né, através das afiliadas da TV Meio, inclusive no Amazonas, o Pará ali, aquela região Tocantins, e tem muita área rural, não resta dúvida. Sim. O fato do cidadão não ter uma personalidade jurídica na sua fazenda não o desobriga de cumprir a legislação. Perfeitamente. Né? Nós já, inclusive, flagramos várias situações de trabalho escravo em que não existia um CNPJ formalizado, que era uma pessoa física. E ela vai responder como pessoa física, porque a pessoa física ela pode ser empregadora. Você pode ter um médico, um advogado, um dentista que é pessoa física e ser empregador. Então, da mesma forma, na área rural. O fazendeiro também. O fazendeiro também. Então, achar que não ter o CNPJ vai se livrar, não. E pelo contrário, a gente já chega em algumas fazendas, a gente já sabe quem é o dono, a gente já sabe qual é o CPF dele. Isso é uma coisa mais fácil hoje, né? Antigamente era mais complicado. Mas hoje, com a tecnologia, você consegue. E cruzamento de dados, né? Convênios, que a gente tem com a Receita Federal. E essa parte de convênio de acesso aos meios eletrônicos da parte interligada entre os órgãos, isso tem contribuído bastante, né? Muito, essa interligação aumentou muito. É como eu disse, a Receita já está assim, um pouco mais avançada em tecnologia do que o Ministério do Trabalho. Agora o Ministério do Trabalho está chegando lá, né? Então essa interação já está acontecendo. Por exemplo, uma empresa é fiscalizada e é do Simples e descumpriu a legislação trabalhista. Já há uma comunicação do Ministério do Trabalho para a Receita para excluir do Simples. Porque o estatuto da microempresa fala claramente que o descumprimento de legislação, seja ela qual for, principalmente também nessa área trabalhista, fará com que ela seja excluída do Simples. Então, uma mera comunicação vai ser suficiente. Claro que isso começou há pouco tempo, mas já está completamente azeitado e já está funcionando. Então, aquele pequeno que, eu sou pequeno, eu tenho todo um tratamento diferenciado, sim, você tem. Mas você tem que andar na linha também. Você tem que respeitar a legislação, sob pena de você perder esse favorecimento. Você já tem os benefícios que a legislação lhe oferece. Perfeito. Por você ser pequeno, isso. Né? E alguns benefícios no quesito tributação. E você ainda desobedecer a lei. Isso, e na área trabalhista também eles têm alguns benefícios. Sim, por exemplo, uma AME ou um EPP está desobrigado a contratar aprendiz. Uma AME ou um EPP tem direito ao benefício da dupla visita. O que é a dupla visita? Primeiro ser orientado para depois ser multado. Então são muitos benefícios que se perdem quando você descumpre a legislação trabalhista. Quer saber se é benefício ou não?
Descumpra, né? Descumpra, exatamente. Aí vai dar o valor. Isso. Valor. São pequenos detalhes que muitas vezes é porque é comum eu achar que não vai chegar a mim. É verdade. Está muito longe, a lei está muito distante, Isso. a fiscalização está lá na capital, não vai chegar aqui perto, né? E às vezes chega, primeiro, pode ser uma denúncia, pode ser um cruzamento de dados, pode ser uma notícia num jornal, pode ser uma notícia numa rede social. E tudo isso é instrumento. Tudo isso é instrumento. Inclusive o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, usa muito notícia de jornal e de rede social para detonar requisições de fiscalização. Por exemplo, nós também, recentemente numa cidade aqui do estado do Ceará, 700 trabalhadores passaram mal porque ingeriram a água contaminada. Onde foi que saiu isso? Nas redes sociais. Então nós já detonamos uma ação nesse sentido. Por quê? Porque saiu nas redes sociais. Então não precisa o trabalhador nem denunciar. E é uma questão que pode ser lá longe, lá num distrito do interior, mas vai até aparecer em algum momento. E com as redes sociais, agora a coisa... Muito nós mais não rápido. Estamos indo mais atrás, elas estão vindo para a gente. Chegando, exatamente. Às vezes num volume que a gente nem dá conta. Aí a gente vai ter que, às vezes, escolher questões mais graves. Acidente de trabalho é muito comum a gente pegar em rede social, né? Alguns acidentes. O Ministério Público está muito atento a esse tipo de notícia. Nós também, do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque isso, às vezes, não tem nenhum trabalhador que vai denunciar. Aparece numa notícia, numa rede social ou nos canais oficiais da imprensa. E dentro desse contexto, só aproveitando a deixa desse momento, desse assunto, que eu acho que é um assunto muito em voga, essas pessoas, quando eu digo essas pessoas, eu falo patrão. Patrão. Seja ele pessoa física ou jurídica, né? Isso. Devem, em especial, ficar atento, porque o impacto virá. Sim. A notícia vai chegar lá no destino. Sim. Então esteja pronto para responder por ela, né? É verdade. É porque essa notificação via domicílio eletrônico, todas as pessoas, inclusive domésticos, empregadores domésticos. Doméstico também? Também estão no DET, estão no domicílio eletrônico trabalhista. Então, qualquer notificação vai chegar por onde? Por lá, pelo domicílio eletrônico. Então, eu que sou empregador, pessoa física, pessoa jurídica, doméstico, tenho que estar atento se chegou alguma fiscalização, se chegou alguma notificação para esse domicílio eletrônico. Então, hoje, fica difícil dizer, vou esperar que o fiscal chegue na minha porta, vou esperar que a carta chegue na minha porta. Isso não vai mais acontecer. Até porque não temos fiscal para dar conta de todo esse número de empresas que é muito alto. Então, a tecnologia vai trabalhar nesse sentido, aliada nesse sentido. Então, a notificação fica mais fácil. Eu posso usar um cruzamento de dados. Quer ver um exemplo simples, que a gente já fiscaliza há muito tempo assim, FGTS. Ninguém vai mais na empresa para bater na porta e eu vim aqui cobrar seu FGTS, você está atrasado. É tudo feito eletronicamente, já há um bom tempo. Então, é só um simples exemplo, mas outros vão acontecer de forma eletrônica. Rapaz, então, a dona de casa, seu José e dona Maria, que estão ali com a domésticazinha, com a carteira assinada, toda legalizada, bonitinha, muitos até sem pagar, às vezes. Sim, muitas vezes, é verdade. Tal. Mas o cumprimento da obrigação de assinar a carteira o fez, né? Fez, isso aí fez. Já o livra de uma multa, né? Sim. Porém, não livra da multa pelo descumprimento da obrigação de pagar. De pagar. E aí ela pode, esse patrão doméstico pode ser fiscalizado através de domicílio eletrônico e não atender a fiscalização e ser multado porque não atendeu a fiscalização. Como exemplo, ninguém vai bater na porta da casa do trabalhador, do patrão lá doméstico, porque a gente não pode adentrar o domicílio, a não ser com a judicial ou com autorização. Mas eu posso fiscalizar pedindo o FGTS. Olha, o seu FGTS está atrasado há 2 anos, há 6 meses. E não adianta dizer não, porque a gente já cruzou o dado e já sabe, né? Só resta 2 opções, ou paga ou parcela, né? Porque a fiscalização já detectou e ele vai ser fiscalizado via eletronicamente. Como também posso pedir para que comprove que está pagando o salário. Como é que você está pagando o salário? É em dinheiro ou é em banco? Pois me mande comprovante de depósito bancário através do domicílio eletrônico trabalhista. E nós já encontramos uma situação, o índice de atraso de FGTS na doméstica é alto. Ele registra no E-Social e praticamente esquece. Só que está deixando de cumprir obrigações previdenciárias, que é a Receita que cobra, e a Receita também fiscaliza e é rápida nesse ponto, e tem o FGTS, que quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho. Então também é feito de forma eletrônica. Cercado, né? Eu digo assim porque, por exemplo, em se tratando de empresa, que tem que ter uma orientação de um profissional de contabilidade, muitas vezes, quase com raríssimas exceções, e mesmo assim ainda se deixa passar. Imagine um doméstico. Um doméstico, né? E eu até aconselho aquele empregador doméstico que não tem muita habilidade, que não tem facilidade com tecnologia, contratar um profissional da contabilidade também. Como a gente sabe que tem alguns que contratam. Porque ele pode se perder nesse meio. E daqui a pouco... E sai caro. Sai caro, ser aplicado várias multas.
As do Ministério do Trabalho talvez não sejam tão pesadas, mas já pesam, mas as da Receita são pesadas, porque você tem um descumprimento de não pagamento de contribuição previdenciária, não pagamento do seguro de acidente de trabalho, porque tem para doméstico também seguro de acidente de trabalho. Então tem que tomar cuidado com isso. E um detalhe, eu acho o seguinte, que o fato de ser penalizado porque não cumpriu, Sim. não o livra Da obrigação. da obrigação, né? Isso, que aí é uma penalidade em cima de outra. Em cima de Então, outra. lá, você foi fiscalizado pelo domicílio eletrônico, não prestou atenção, passou batido, vai ser multado porque não prestou atenção. Pronto. Mas não livra de ter que pagar, de ter que Não, recolher. você tem que cumprir sua obrigação. Isso, até porque é 5 anos de prescrição. Então, a fiscalização pode buscar os últimos 5 anos daquela obrigação. E pode ser penalizado a segunda vez? Pode, e se for a segunda vai ser reincidente, pode dobrar essa aplicação dessa penalidade. O que é a reincidência? Você ser flagrado pelo mesmo motivo com menos de 2 anos. Isso é a reincidência, aí a multa pode dobrar. Doutor, as informações chegam nas pessoas, de certa forma, a facilidade, através eu diria, da televisão. Sim. Chega muito fácil quando nós levamos o sentido de que a assinatura da carteira do doméstico é importante, deve ser feita, é obrigatório, os critérios de recolhimento do tributo, aquela coisa, digamos assim, boa para a sociedade no quesito, Sim. as pessoas serem reconhecidos como cidadãos e terem a carteira assinada, né? Isso. Mas muitas vezes não se enxerga esses pequenos detalhes. Isso é verdade. Né? Só se enxerga a questão de que eu assinei a carteira e a carteira está assinada, toda documentada, eu não tenho problema. Não tem mais nada para fazer, e não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Doutor, vamos tomar um cafezinho? Posso pedir a minha produção para preparar um cafezinho? Pode preparar. Produção, vamos tomar um cafezinho aqui? Produção, obrigado pelo cafezinho aqui. É com leite? Maravilha. Olha aí, professor. Cafezinho preparado de forma muito especial. Então, vamos aproveitar, né? Bora. Gente, olha, domicílio eletrônico trabalhista é o tema de hoje com o nosso convidado, o professor Luiz Freitas, ele que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Ele é coordenador da fiscalização aqui também no estado do Ceará. E abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência sobre o tema. Eu vou fazer um intervalo comercial. Agora, se você quer saber muito mais sobre esse assunto, é só ficar ligado, que nós voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite na TV Meio, aqui na região do Cariri, no interior do Ceará. A nossa afiliada TV Café com Leite, canal 16.1. Você acompanha a programação da TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Divulgue nas suas redes sociais. Comente, mande mensagem aí para a nossa produção e nós vamos sim trazer profissionais e temas relevantes para você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui todos os domingos às 23 horas para deixar que você, ao deitar, ou melhor, na segunda-feira, quando você levantar, trabalhar, você vai estar com a cabeça leve, bem informada, construída e sabendo em especial o que você vai saber, o que você vai fazer. Afinal de contas, aqui no nosso programa, nós só temos profissionais brilhantes, com temas extremamente relevantes que impactam na sua empresa, na sociedade, na sua família, e é isso que nos interessa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Hoje, Dr. Luiz Freitas, ele é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, é coordenador, ele é chefe, coordenador da fiscalização no estado do Ceará, é professor universitário, é palestrante, né? Inclusive, vamos seguir também, além da TV Meio, da TV Café com Leite, vamos seguir no Instagram aqui o doutor, finalzinho aí, depois a gente coloca aí no Instagram do Dr. Luiz e você encontra muitos vídeos interessantes sobre as relações de trabalho e emprego lá no Instagram do Dr. Luiz. Nós seguimos e nós acompanhamos e ele presta um serviço brilhante nas suas redes sociais.
Não é isso, doutor Luiz? Esses vídeos eu tenho acompanhado, Sim. informações, inclusive eu vi um vídeo recente sobre a questão dessa polêmica desse tempo de 6x1, 4x3, um vídeo muito esclarecedor. Isso, né? porque é o assunto do momento, né? A história da escala, deixar de ser 6x1, passar a ser 4x3, né? 4 dias trabalhado, 3 de folga. É uma discussão interessante, já está no Congresso, também não é novidade, já esteve a discussão em outros momentos, mas não nesse estilo, 4x3. Já teve várias discussões para baixar para 40 horas semanais a jornada, ao invés de 44, mudar essa escala, mas não nesse nível. Aí o que é importante? A discussão, né? Sim. A discussão se pode, se é bom, se não é. A questão do impacto, ouvir todo mundo, porque também não pode ser só um lado, tem que ouvir também a classe trabalhadora, a classe empresarial e a sociedade. Né? Tem que ser todo mundo ouvido, por quê? Se fizer parecido com o que aconteceu com a reforma trabalhista, que não teve muito debate, foi passado, até hoje nós estamos aí com insegurança jurídica. Um monte de ações na justiça, inclusive no Supremo tem várias, exatamente fazendo o quê? Questionando a reforma trabalhista. Então, quando não tem esse consenso, quando não tem esse debate, termina não sendo bom para nenhum dos lados. Com certeza. E lá no seu vídeo eu tive a oportunidade de observar exatamente isso, os desafios, os debates, as discussões a serem feitas antes de aprovação. Isso, e a relevância disso. A relevância disso. É importante a discussão? Claro, eu sei que no mundo alguns países já adotam, mas cada realidade é diferente. O Brasil, você não pode comparar realidades que são totalmente distintas. Não é porque deu certo no país A ou B ou C que vai dar certo aqui no Brasil. Sim. É claro, ninguém é contra ou a favor, tem que ser discutido. Há uma questão do cansaço do trabalhador? Adoecimento mental? Sim, realmente isso acontece. Mas será que essa é realmente a melhor solução? Será que não vai acontecer, por exemplo, contratações sem carteira assinada? Será que não vai acontecer aqueles que ficarem ser cobrados com excesso de jornada? Por quê? Imagine um pequeno, um pequeno empresário que não tem gente suficiente para botar no lugar daqueles 3 dias de folga. Ele só tem 2 opções, ou vai contratar sem carteira assinada, que é o que vai terminar, eu acho que terminar acontecendo. Mas não deixa de onerar. Não deixa de onerar, ou pegar aqueles que já estão e mandar esticar a jornada. Isso pode acontecer. Mas é claro, é evidente que precisa ser debatido. Vai reduzir salário também, ou é sem redução? Essa é uma discussão importante também, porque só se fala na redução da escala, mas não se debateu a questão do salário. Eu sei que a proposta é sem redução de salário, mas aí tem que ouvir todos os lados. Pode ser debatida, né? Pode ser debatida. Doutor Luiz, essa questão, voltando aqui, primeiro parabéns, viu, pelos vídeos que são postados lá, em especial nesse tema aí, que foi o mais recente que eu vi aí, dentre outros. Mas é porque, como você disse, o tema está muito... Foi um dos mais visualizados depois dos que eu fiz. Foi um dos mais visualizados. E todo mundo elogiou num ponto. Eu não coloquei ali que vai dar certo ou que não vai dar certo, que é bom ou que é ruim. Eu coloquei a necessidade do debate. Para não ser igual a reforma trabalhista, como está aí. A reforma trabalhista foi aprovada em 6 meses. O que aconteceu? Uma chuva de ações na justiça, é o TST decidindo, é o Supremo decidindo, aí a coisa termina virando uma grande segurança jurídica. Com certeza. Termina a sociedade pagando. Pagando, exatamente. Me diga uma coisa, voltando para essa questão do DTE, doutor Luiz, tem algo que me chama muita atenção. Recentemente, eu sou contador. Sim. E eu observei recentemente que houve uma enxurrada de recebimento de e-mails pelas pessoas, pelos empresários de modo geral, inclusive meus clientes, eu creio que cerca de 20 e poucos receberam e-mails, cobrando tributos federais, não necessariamente FGTS, mas tributos federais com a guia, rapaz, o mesmo formato, os dizeres, sabe, aquela coisa verdinha. Copiada bem direitinho. Cópia ipsiliter. Só não tem o QR Code lá no final. Entendi. Mas o código de barra... Tudo igual. Toda a identificação, porém falsificadas. Pode ocorrer ou ocorre isso no Ministério do Trabalho? Pronto, isso aí foi muito bom você ter tocado, porque assim que o DET entrou em vigor este ano, aconteceu uma enxurrada de recebimento de e-mail dizendo que clique aqui nesse link, que agora o DET é obrigatório e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim que foi publicado, já aconteceu? Assim que começou. Aí já foi logo, o Ministério do Trabalho soltou logo uma nota e disse que ninguém clicasse em link nenhum, que aquilo ali era, mais uma vez, uma grande fraude e que ia buscar seus dados e quem sabe até você é obrigado a pagar alguma coisa. E pior, teve uns casos que chegou dizendo assim, você já foi multado pelo DET e tem que pagar a multa, está aqui o link. Até isso aconteceu. Então, cuidado. Qual é o alerta que tem que se fazer? Desconfiou e por e-mail ninguém manda, a não ser que você cadastre os e-mails no DET. Aí é um detalhe importante. Inclusive tem até uma palavra-chave que você tem que cadastrar, uma palavra-chave, uma palavra de segredo que só você sabe. Então, quando você receber um e-mail, se você cadastrou esse e-mail, ok, pode até receber uma mensagem por e-mail.
mas lá vai aquela palavra-chave para você confirmar que esse e-mail veio do DET. Agora, não cadastrou e-mail nenhum, não vai chegar e-mail para você. Não é porque possível, o DET é uma né? caixa postal. O que é uma caixa postal? Você tem que entrar nela e acessar. Você tem que entrar no site do DET, que é o DET, dentro do site do Ministério do Trabalho, e lá dentro tem uma caixa postal. Você vai clicar em cima e dizer, será que eu tenho alguma notificação? Será que eu não tenho? Entendeu? Então, na dúvida, você vai entrar no site oficial e verificar se realmente tem alguma notificação para você. Não confie 100% nos e-mails. Principalmente se você não cadastrou nenhum e-mail. Verifica o remetente, né? Verifica o remetente. Ao fazer um pagamento de código de barra, vamos supor que você está ali no automático, verifica onde é que vai cair esse dinheiro, porque cai lá para onde é que vai cair. Se esse dinheiro vai cair nos cofres do governo, se vai cair nos cofres do trabalhador, porque geralmente tem o nome de uma pessoa, que a fraude, ele vai remeter esse dinheiro para uma conta de alguém. Vai para alguém. Vai para alguém. E aparece o nome da pessoa. Então você tem que olhar na hora de pagar. Não pode confiar cegamente. Aí eu quero aproveitar esse momento e dizer ao nosso telespectador exatamente isso. Eu particularmente, eu sou advogado também, doutor, e eu recebo e-mails do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, Sim. da Justiça Federal, da Justiça Comum, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, quantos e quantos eu recebo. Sabe quantos eu abri até hoje? Nenhum. Eu não cadastrei meu e-mail. Eu não tenho. Por que eu vou abrir? Por que vai abrir? Exatamente. As pessoas acham que, assim, pelo fato de chegar ali aquele brasão da República com o nome do colou de qualquer lugar e botou que todo ali. mundo você copia aquele de qualquer lugar. Ah, pronto, aquilo aí já é oficial. Não é bem assim. Tá cheio de fraude. Quando se lançou o nosso DET, foi uma enxurrada de e-mail falso. Uma coisa absurda de gente, e era exatamente para coletar dados, para você pagar alguma coisa, dizer que você já foi multado, que você não se cadastrou. Então foi uma enxurrada, tem que realmente tomar cuidado. Tem cuidado. E eu quero deixar aqui essa advertência, que nenhum órgão, se você não autorizar, isso, como o doutor Luiz disse aqui, o cadastro domicílio tributário é diferente, é uma caixa postal. Isso. Lá você acessa através de uma senha, através do certificado digital. Isso. Existem as formas para você ter acesso. Se tiver alguma coisa para você, está lá. Tá lá. Ele não vai mandar e-mail para você, exceto. Isso. Vou falar nisso, doutor. Para eu cadastrar o DET, eu preciso indicar um e-mail, né? É bom que faça. Na verdade, o DET permite até 7 e-mails, você pode cadastrar. Até 7? 7, A gente não aconselha, eu pessoalmente não aconselho a cadastrar 7, que é aquela história, quando você joga muita gente como responsável, fica ninguém responsável. Ninguém é responsável. Então, bote 3 ou 4 de pessoas que vão resolver. O que é que vai cair no seu e-mail? Veja que chegou a notificação do DET. Vá lá no DET. É isso. Mas que vai vá chegar lá, no seu não e-mail. abra aqui. Não abra aqui. Vá lá no DET que chegou a notificação lá. É só isso que chega no seu e-mail. Então, por que é importante o e-mail? Porque o DET ele não faz tipo de aviso se você não cadastrar os e-mails. Você tem que ficar consultando semanalmente. Consultando quinzenalmente. Não tem um serviço muito sem graça, né? Você imagina você, dono do escritório de contabilidade, com um monte de empresas, tem que toda semana abrir o DET de todas as empresas. Não tem sentido. Então é melhor cadastrar um e-mail. Cadastrou, vai chegar uma mensagem. Vá lá no DET que chegou uma notificação. Verifique lá. Aí você vai entrar no DET. Muito bem. Daí, lá no DET, que não é no e-mail, a probabilidade de você ter um problema mais grave eletronicamente é muito. Sim. O não atendimento, né? O não atendimento, né? É mínimo. Sim. A penalidade é mínima possível, não tenha. Ou não tenha. Se você chegou lá e resolveu, atendeu, embora você esteja errado, eu estou atrasado, eu estou realmente devendo no FGTS, não dava isento, né? Não estou cumprindo. Mas você já livrou uma multa do não atendimento da fiscalização. Porque a multa por não atender a fiscalização pode chegar a mais de R$2.000. É a multa de embaraço. Né? De embaraço à fiscalização. Porque o que é embaraçar é não apresentar aquilo que foi pedido. Aquilo que foi notificado. Atendido. Isso, não ser atendido. Exatamente. Rapaz, eu como contador, eu sempre digo aqui ao meu cliente o seguinte, olha, o fiscal é um cidadão que passou num concurso pago por a gente, que estudou, passou num concurso para me fiscalizar. Isso. E se eu tiver errado, eu ainda dei procuração para ele me multar. E ainda mais nesse estilo, nesse nível aí. Nesse Porque nível. quando você autoriza, o Estado é quem faz isso, mas é o cidadão que banca o Estado. Exatamente, Então, ou seja, e ainda estou lhe dizendo, sim. Olha, se eu tiver errado, pode me multar. É mais ou menos. Em outras palavras, né? E há uma coisa que tem que ser dita também, é o seguinte, a fiscalização ela serve para acabar com a concorrência desleal. Pronto, eu não Aquele posso que ver paga como todos inimigo. Isso, né? aquele que paga todos os tributos vai ter um preço mais caro do que aquele que não paga nada. Sim. Então aquele que está sonegando tudo, ele está na vantagem no mercado. Então, inclusive os sindicatos patronais, eu sou chefe da fiscalização,
A gente recebe denúncia de sindicato patronal entregando quem é clandestino, entregando onde é que estão os estabelecimentos que não pagam nada. Por quê? Concorrência desleal. Você imagina uma padaria que vende um pão que paga todos os impostos e uma outra padaria clandestina que não paga nada. O pão vai ser mais barato. Entendeu? Certeza. Então isso aí é uma concorrência assim desleal. Com qualquer atividade. Com qualquer atividade, exatamente. E não custa nada, faça a coisa de forma coerente, pode fazer, né? Como o sindicato faz, eu acho que isso nada de anormal. Isso é um papel do sindicato patronal, eu entendo que sim. Defesa da sua classe. Exatamente. Né? Então, doutor, só relembrando aqui, então, as pessoas que receberem e-mail, o Ministério do Trabalho não manda e-mail, exceto... A quem cadastrou e autorizou o envio do e-mail. Porque aí eu volto lá para aquela tese que eu falei ainda há pouco, que eu autorizei o e-mail. Isso. Ainda tem uma palavra-chave que vai bater com a palavra-chave que você cadastrou. É uma palavrazinha qualquer. Você que inventa essa palavra. Uma identificação. Uma identificação. Como se fosse um código identificador, para ter a certeza que veio daquele lugar. Aí você confirma que veio de lá, mas tem que ir lá no DET, abrir a notificação e ver o que é. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E se eu esquecer essa palavra? Tem como eu dizer, esqueci a palavra ou esqueci? Tem, aí vai um e-mail dizendo, fazer um tipo um novo cadastro, alguma coisa desse tipo, para você voltar. Porque... O conselho que eu dou aqui é assim, cadastre um e-mail. Por quê? Porque se você não cadastrar, não vai chegar nada para você. Mas a notificação vai chegar no DET. Então, e eu não tenho, eu tenho que estar a cada 15 dias. Tá a cada 15 dias tem que estar abrindo o DET. Se não tiver, eu estou ferrado. E aí o que acontece? Você não vai se lembrar, e a notificação, que é um detalhe importante que a gente tem que falar, se você não abrir e deixar para lá, 15 dias depois que caiu lá, é considerado cientificado automaticamente. O que é isso? Você foi notificado. E é como se você tivesse tomado ciência tácita. O que é a tácita? Você não abriu, você não viu, mas tomou ciência. Tacitamente. Por quê? Porque você não abriu, não cadastrou e-mail, não fez nada. E aí a fiscalização está valendo. Quer dizer que eu não posso fazer igual aquele cidadão lá do início do programa, quando você disse assim, eu não quero receber. Não, aqui acabou essa história. Eu não quero receber, ok. O que é não receber? Não vou abrir a caixa. Quero nem ver o que é que tem lá. Quero nem saber. Vai ser notificado, cientificado automaticamente. É mesmo? Isso mudou completamente. E já estão acontecendo autuações por isso. Já estão acontecendo. Algumas empresas não cadastraram sem desobrigar de cumprir depois. Sem desobrigar de cumprir aquilo que está sendo pedido. É uma multa. É uma multa por não atender ao que foi pedido na fiscalização. Entendeu? Então é nesse sentido que o DET tem a sua importância. Isso é extensivo a MEI, ME, EPP, doméstico, todos, não escapou ninguém. Teve empregado ou não teve. Um detalhe importante, mesmo quem não tem empregado tem DET. Exemplo, o MEI não tem empregado, eu sou só MEI. Mas o CNPJ. Mas tem um CNPJ. CPF não. Esse daí, sim, exatamente. Só se for doméstico. Doméstico tem que ter. Se for doméstico. Pessoa física se tiver um doméstico. Se tiver um doméstico. Ou se for, digamos, talvez um profissional. Não, mas se tiver funcionário. Se tiver funcionário, automaticamente já vai cair o DET para ele. Já vai cair o DET. Porque o E-Social, ele já sabe quem tem funcionário. É gerado através do o E-Social já indica quem tem, e aí o DET já é criado para ele. Aí eu não tenho nada, sou um CPF, não tenho nada, ok, não tem DET. Agora eu sou um doméstico, vai ter que cadastrar. Eu sou um MEI que não tem empregado, vai ter que cadastrar um e-mail. Por quê? Quando eu digo vai ter que ter, no sentido que eu estou dando a opção de você fazer isso. Não é que você é obrigado a cadastrar um e-mail. Você não é obrigado. Você não vai ser penalizado porque não fez. Não, vai não. Se você não cadastrar e-mail, você não vai ser penalizado. Qual é o problema? Já foi criado, né? Já foi criado sua caixa postal. Então, se você não olhar lá na caixa postal, já sabe que vai ser fiscalizado. Né? Vai estar valendo. Impressionante. O próprio Ministério vai criar. Através... Rapaz, impressionante. Que legal, né? A caixa postal ela já foi criada. O e-mail é apenas para chegar uma notícia de que tem alguma coisa na caixa postal. Só facilitar a sua vida. Você não está indo fazer a pesquisa quinzenalmente. Quinzenalmente, né? Exatamente. Já chega, olha, tem lá um comunicado. Vá lá e dê uma olhada. Vou nada que lá. Vou lá que a coisa não é boa. Mas esses pequenos detalhes são importantes e fazem parte do processo da construção de um negócio. Eu sempre tenho dito aqui que as pessoas, para constituir, para ser um advogado, 5 anos e o resto da vida de estudo, um contador 4 anos e o resto da vida, um médico 6 anos e o resto da vida, por fim. Todos os profissionais estudam 4, 5, 6, 10 anos e o resto da vida. Para você ser empresário, você tem o dinheiro, tem a ideia e abre um negócio, que seja MEI ou uma grande empresa. Aí esquece que, apesar de que não deve ser assim, mas assim o faz e esquece esses pequenos detalhes, né, doutor? Verdade. Doutor, eu vou preparar mais um cafezinho aqui. Ok. Vamos continuar essa nossa conversa porque eu estou me empolgando com essas informações.
Produção, obrigado pelo cafezinho, Doutor, eu tenho observado que o meu café aqui é menos, ó. É? Tá vendo? Mas por que será, Eu hein? não sei, eu acho que essa produção tá... Tá diminuindo o seu, Tá é? diminuindo aqui. Eu acho que, tá vendo? Isso é para economizar, viu? É, tá certo. TV Meio e você, programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia. Domicílio eletrônico trabalhista é o tema de hoje com o professor Luiz Freitas e o nosso intervalo pequenininho, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo cafezinho e obrigado por você receber essas informações, porque eu aqui muito grato com a aula que está sendo proporcionada pelo nosso convidado, Dr. Luiz Freitas, sobre o domicílio eletrônico trabalhista, né? Um tema, diga-se de passagem, em voga, um tema que, como dito no bloco anterior, impacta a sociedade, impacta nas pessoas, porque de qualquer maneira, não somente as empresas, porque, diga-se de passagem, o empresário, pessoa física que é empregador, como o fazendeiro, que citando lá no primeiro bloco, né, ele está envolvido nesse processo, a doméstica, o patrão da doméstica, ou a patroa da doméstica está envolvido nesse processo, o profissional liberal que tem uma pessoa, um empregado, uma empregada está envolvida nesse processo, então quão importante, e olha só a coisa macro, a abrangência desse tema, para você que inclusive muitas vezes está aí sentadinho nos assistindo e dizendo, será que eu estou inserido nesse processo também? Momento de reflexão, e é isso que nós fazemos aqui, lhe provocar reflexão para você buscar as verdades acima de tudo no quesito de você está ou não inserido nesse contexto? Porque em estando e não estando cumprindo, penalidade você vai ter sobre isso. Não é, doutor Luiz? Estou ciente, estou assistindo o Café com Leite agora. Eu tenho um empregado, eu assinei, não paguei, mas assinei, eu tenho que fazer esse tal desse DET? Pois é, tem, mesmo sendo doméstico, tem que fazer, mesmo sendo MEI, vai ter que fazer. Porque o número de pessoas que assinam as carteiras hoje a nível de doméstico é muito grande. É muito grande, principalmente depois da mudança que aconteceu em 2015 com o E-Social, né, que o doméstico entrou em 2015, o E-Social. Esse número de registro realmente tem um aumentado de lá para cá. Você falou no E-Social, eu te digo, o E-Social é um instrumento que tem esse, digamos assim, conhecimento de todo esse ciclo aqui, seja físico ou jurídico, para poder gerar o DET, né? Exato, e ele cruza informações, né, cruza dados. Agora, claro, todas as informações prestadas pelo próprio contribuinte, prestadas pelos próprios administrados. E algumas outras que o próprio governo já tem, né? A gente tem alguns dados que pode cruzar. Mas o que é a vantagem do E-Social? Ele é um baita banco de dados de todos os trabalhadores do Brasil. E para quem pensa que é só carteira assinada, não, porque o E-Social você tem informações de estagiário, você tem informações de trabalhadores sem vínculo de emprego. Um prestador de serviço, por exemplo, está lá no E-Social. Então a base de dados é enorme, porque nós temos dados para a Receita, para o INSS, para o Ministério do Trabalho. E a Receita quer saber dos trabalhadores sem vínculo de emprego. Então lá também tem que informar os trabalhadores sem vínculo. Você imagina o tamanho desse banco de dados e as possibilidades de cruzamento de dados. Mas, rapaz, aqueles estagiários de primeiro emprego e tudo tem essas Todos têm que ser informados. E, aliás, é uma novidade, né? Novidade que eu digo em 2018 para cá, né? O estagiário não entrava em canto nenhum. Não entrava em CAGED, não entrava em RAIS, não aparecia. O estagiário ele não aparecia nos dados do governo. Por quê? Porque não tinha que informar. E a partir do E-Social passou a ser obrigado a informar os estagiários. Os aprendizes, que são empregados, têm que informar. Todos têm que ser informados. Estando no banco de dados do E-Social, tem um domicílio eletrônico. Exatamente, o domicílio eletrônico já vai ser automático. Né? Aí você vai dizer assim, mas eu tenho uma pessoa que não tem empregado, mas tem CNPJ. É o caso do MEI, por exemplo. É muito comum o MEI não ter empregados. Ele pode ter? Pode. Né? A legislação permite que o MEI, para quem não sabe o que é o MEI, é o microempreendedor individual. Ele pode ter um empregado. Ele pode não ter nenhum nunca, mas ele vai ter que ter DET, por um motivo muito simples. Numa fiscalização em loco, lá onde ele presta serviço,
pode ser detectado que ele tinha um empregado, que ele tinha 2 empregados, que nem pode, mas ele tinha. Então ele vai ser fiscalizado. Por isso que ele tem que ter DET. Porque o MEI ele pode ter empregados. Mas ele não tem hoje, mas pode vir a ter e numa fiscalização ser flagrado que tinha e ele não registrou. E muitas vezes, talvez até para apurar uma denúncia ou apurar algum fato. Pedir dados dele, pedir alguns dados né? dele, de nota de prestação de serviço, por exemplo. Você presta serviço para quem? Me mande suas notas para a gente ver. Sim. Quem são seus tomadores de serviço. Então isso é importante, que a gente também possa notificar o MEI. Muito bem. E o MEI também que emite a nota fiscal para uma grande empresa, por exemplo, aquela grande empresa vai cadastrar que recebeu aquela nota, que pagou aquele serviço. Exatamente. Então, uma coisa interligada na outra. Muito interligada, né? Interligada. Tá muito, assim, não vou dizer que não tem como. Ainda tem muita fraude, ainda tem muita sonegação, a gente sabe disso. Não é fácil esse combate, é difícil. Nós temos milhões de empresas no Brasil, milhões de trabalhadores. Mas uma coisa a gente tem que dizer, os sistemas estão cada vez mais inteligentes, lógico, tem inteligência artificial para isso, e o cruzamento de dados está cada vez mais presente, e é como se tivesse mais fechado o cerco para aquele que não quer cumprir a legislação. Pode acontecer, ainda acontece do descumprimento, mas uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde será pego por algum cruzamento de dados, algum sistema de inteligência. E se for pego dos últimos 5 anos, será penalizado? Penalizado, porque as fiscalizações, em regra, podem voltar 5 anos. O Ministério do Trabalho, Receita Federal, ela pode retroagir 5 anos. O FGTS, por exemplo, para quem não sabe, até bem pouco tempo, 2019, você podia voltar 30 anos do FGTS. Aí foi derrubado pelo Supremo. Você pode fiscalizar os últimos 5 anos do FGTS. Então, basicamente, é 5, é o padrão que pode ser fiscalizado. Certo. Ô, doutor, esse domicílio, esse DET, ele tem importância, talvez, não sei, ou influência nas ações fiscais, por exemplo, nas ações do Ministério Público do Trabalho, por exemplo? Bom, na verdade, esse domicílio ele não serve para o Ministério Público do Trabalho, não é um domicílio eletrônico para as notificações do Ministério Público, eles têm um sistema próprio de notificações, assim como a Justiça tem um domicílio também próprio. Que é a Justiça do Trabalho também. Isso, que é o DJE, que é tudo parecido, DJE, Domicílio Judiciário Eletrônico. Aí quem usa o Judiciário, mas é um Judiciário como um todo, inclusive o trabalhista, né? E o Ministério Público tem o seu próprio sistema, e a Receita tem o seu próprio sistema, então são sistemas separados, mas é claro que eles podem se comunicar mais cedo ou mais tarde, esse cruzamento pode acontecer, troca de informações. Tem muitos convênios que são celebrados. Pra você ter uma ideia, Leite, a gente tem convênio com o IJF, que é para quem não conhece, tem em outros estados, nosso Instituto Dr. José Frota, que acolhe vários trabalhadores acidentados. Então a gente tem convênio para que o IJF nos passe os dados de quem se acidentou, para saber se foi acidente de trabalho. Olha o nível do cruzamento de dados. Então, você imagina entre órgãos que fiscalizam, entre órgãos que são parceiros, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, parceria com o Ministério do Trabalho, parceria com a Justiça do Trabalho. Então, isso pode haver uma comunicação, né? E a tendência, né? Não tem como voltar. É aquela história que não tem como voltar atrás. Ou você avança nisso aí. Você já imaginou você voltar para o tempo do papel? Você que é contador, pegar da época do livro, pagar da época do papel. Nós, que eram auditores, que é da época do papel, se autuava na caneta. Na caneta. Entendeu? Que aí tinha dificuldade de entregar para o cara que ele não queria receber, o administrado. Tinha que publicar em diário oficial. Então, isso não tem mais volta. Realmente não tem mais. A tecnologia chegou de uma vez. Assim, a tendência é avançar. Então, regressão vai ser muito difícil. Eu tenho provocado muito isso para os contribuintes, de um modo geral, não apenas no quesito do Ministério do Trabalho, mas em todas as dimensões do setor público, que a tendência é um caminho sem volta. A tendência é o sistema tornar-se efetivamente eletrônico 100%. E mais aperfeiçoado cada vez mais, né? Aí você já disse que me comentando aqui há pouco tempo sobre o Drex. O Drex vai chegar, então é mais uma moeda digital, mais um cruzamento de dados, rastreabilidade desse dinheiro, que o Drex vai ser a nossa moeda digital. Então tá tudo interligado. Você já tem um Pix. Você imagine o número de informações que a Receita Federal tem de transferência de Pix. Milhões de transferências diariamente. Cai dinheiro na conta de fulano que passa da conta A para a conta B. O que será que não pode ser cruzado de dados aí? Né? O Pix facilitou? Facilitou. Todo mundo hoje só quer Pix, as lojas só querem Pix, não querem o débito, porque tem a questão da taxa do cartão, né? Mas aí tem um outro lado. Esse Pix, você escancara muita coisa do que você faz no dia a dia. E esse cruzamento de dados mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Tudo intrinsecamente ligado. Ligado. Né? Eu buscando aqui a minha mente, doutor Luiz, o que era que poderia acontecer que está fora desse mundo?
Sim. Né? Porque o que está fora da tecnologia Sim. está fora do mundo. Mas o que não consegui buscar. Né? Está Inclusive, difícil. por exemplo, o MEI, que foi uma oportunidade para os microempreendedores individuais, as pessoas, digamos assim, que viviam na informalidade, já estão inseridos nesse contexto. Isso. Por exemplo, aquele camelô, é o dono do carrinho de cachorro quente, daquela pastelariazinha, daquele botecozinho. Essa pessoa estava fora da Previdência. Ele foi inserido. E explodiu o número de MEI no Brasil. A Receita Federal um dia Sim. desse, aliás, a Receita Federal um dia desse, para quem não sabe, cancelou mais de 1 milhão de MEI. Por quê? Porque o cara abre um MEI, não paga nada e não declara nada e acha que está tudo certo. Não. Se você abrir um MEI, você abriu um CNPJ. Você tem obrigações mensais, anuais. Então, não é porque você é pequenininho, micro, né? Inclusive, na reforma tributária, estão pensando em criar o nano-empreendedor, ou seja, menor do que o MEI. É mesmo? Até na reforma tributária, a possibilidade de criar o abaixo do MEI, que o MEI hoje é o quê? O faturamento é 81 mil reais por ano, né? Por ano. Eles vão criar o nano, que é abaixo do MEI. Ou seja, tudo isso em busca de quê? De uma formalização, para que todo mundo entre no sistema. Mas ao entrar no sistema, já sabe. Tem obrigações. Vai ter obrigações. Não vai escapar de algumas obrigações. E as dificuldades do exercício da atividade, em termos gerais, lá fora no comércio, no negócio, se você não tiver dentro do sistema, você não vai conseguir funcionar. Exato. Se você não se inserir naquele negócio ali, você não vai conseguir mais resolver mais nada com papel. Então, ou você entra ou entra. Não tem duas opções, não. Entra ou entra no sistema, né? E se você não entrar, será empurrado goela abaixo via imposição do próprio Estado. E é igual a imposição do DET, né? Igual só do DET. Tem, acabou. Não tem porque você não quer. Mas você Agora me diga uma coisa, Sim. Quem não fez esse cadastro inserindo lá o e-mail, vai sofrer alguma penalidade? Não só penalidade, mas a possibilidade de ter penalidade é se não atender ao que foi fiscalizado caindo na caixa postal. Então vamos dar um exemplo. Fiscalização mandou uma notificação dentro da caixa postal do DET. Você não cadastrou e-mail. Então você não foi avisado por e-mail. Mas caiu na caixa postal e está valendo. Eu não posso alegar cerceamento de direito de defesa, porque eu não sabia? Não, o problema é que a legislação alterou e foi uma mudança na lei. Então não é uma portaria. A lei diz claramente, lei e decreto, que presume-se que você tomou ciência 15 dias depois. Você tomou ciência tacitamente, 15 dias depois. 16º dia não tem ajeitado. 16º dia já é. Aí o auditor já pode autuar por não apresentar documentos. O que é uma notificação? Pedido de documentos. Me mande isso, me mande aquilo, me mande a folha, me mande um comprovante de pagamento. E você não atendeu, porque você não cadastrou o e-mail. Então, assim, não será multado se não cadastrar o e-mail, mas tem umas implicâncias. Não cadastrar o e-mail, você não será avisado de que tem uma fiscalização rolando. E mesmo assim ainda vai ter que cumprir. E ainda vai ter que cumprir as obrigações se você está atrasado. Vamos supor que você esteja atrasado em alguma coisa. Doutor, nesse caso aí, por exemplo, eu atendi a notificação, certo. Mandei a documentação, tudo que foi solicitado, as guias do FGTS, o que foi, folha, etc. E de lá para cá veio, hipoteticamente, uma autuação, porque eu não paguei, por exemplo, o FGTS. Sim. Vai estar lá? Vai estar lá. Vou receber o e-mail. Isso. E aí o detalhe, e é bom você puxar esse assunto. O DET, pessoal, não é só para notificação, viu, Leite? Não é só para notificação de fiscalização. Lá vão ter todas as comunicações de auto-infração. Lá você vai poder fazer defesa, vai poder fazer recurso. Vão ter orientações trabalhistas, vai estar disponível a legislação devidamente atualizada, vai ter inclusive um autodiagnóstico. O que é o autodiagnóstico? Eu respondo algumas perguntas e no final tem um parecer. Você está bem ou você está mal perante a legislação trabalhista. Então tem um monte de perguntinhas, você vai respondendo, no final diz, olha, procure se melhorar nisso, você está totalmente errado naquilo. Vá se ajeitando antes de alguma fiscalização de chegar. Antes de eu chegar na sua porta. Então, o DET é bastante amplo, né? Vai ter informação, vai ter orientação e vai ter busca de legislação. Então, ele será bastante completo. Agora, está tudo funcionando já? Ainda não. O já está funcionando é a notificação e a questão dos autos de infração já está funcionando. Eu posso ir ao Ministério do Trabalho por ele ou só serve para o Ministério via mim? Pronto, boa. Essa é boa e interessante. Você só vai se comunicar com o DET quando você for notificado de alguma coisa. Você não manda nada por ele. Você não envia. Eu podia fazer uma consulta. Qualquer coisa. A consulta é assim, pesquisando. A legislação está lá, pesquise. Você está com uma dúvida. Tem lá uns perguntas e respostas? Também tem. Perguntas e respostas. Vai ser disponibilizado. Por exemplo, estou com dúvida de FGTS, um monte de coisa. Tem lá umas 40 perguntas e respostas, 50. Você vai procurando se a sua não está ali no meio. Mas não tem assim. Gostaria de tirar a seguinte dúvida. Isso não vai ser possível nesse primeiro momento. Quem sabe mais no futuro. Né? É porque, assim, é só vendo, só de um lado. Não volta nada, né? Só de um lado. Mas esse DET é um instrumento que, de certa forma, só vai
Melhorar, não é, doutor? Facilita a comunicação. Facilita a comunicação. Você evita aquela história de, eu recebi, não recebi. Quem foi que assinou a carta que recebeu? Eu não sei nem quem foi que assinou. Você imagina isso no condomínio. Imagina isso no condomínio comercial. Foi o porteiro fulano de tal que nem está aqui mais. Pegou a carta e botou dentro de uma gaveta. Aí fica, e você é multado do mesmo jeito. Porque o que interessa é que foi entregue. E no débito não tem jeito. É você que está sendo notificado. Você que eu digo empregador. E você tomou ciência. Ou porque viu, ou tacitamente. Porque o tacitamente é aquela história dos 15 dias depois, né? E quando é carta? Não recebi essa carta não. Quem foi que recebeu? Tá aqui. O porteiro falando de dar. Esse porteiro nem tá mais lá, levou a carta. Já era. Tomou. Você vê como é complicado? E outra coisa, se eu cumpro as minhas obrigações, eu não tenho que não temer tem o que penalidade. É isso que a gente tá falando aqui das pessoas que estão no descumprimento da legislação. Que infelizmente ainda tem um número razoável, mas não é a maioria. A maioria cumpre fielmente a legislação. Mas não impede de ser fiscalizado. Mas se eu estou totalmente certo, qual é o receio, qual é o medo de ser fiscalizado? Eu sei que ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas se eu estou tudo direito, você apenas vai responder aquilo que foi pedido. Tem 10 documentos pedidos, você responde 10 documentos. Está tudo ok, você não vai ser multado. Está tudo tranquilo, você está tudo dentro da lei, está cumprindo tudo. Pode acontecer isso? Pode. Como pode você esquecer algum e por isso você vai ser penalizado, mas por um esquecimento, aí é problema. E outra, se você for ME ou EPP ou for pequeno, você pode nem ser multado, embora você esteja errado, porque você vai ser primeiro orientado, porque tem aquele benefício da dupla visita para algumas situações. Não, o senhor realmente está errado, agora você ajeita daqui para frente. O senhor realmente está errado. Cumpra a legislação é assim e cumpra aqui que o senhor está errado. Doutor Luiz, eu enxergo a legislação trabalhista como um todo. Quando eu falo isso, tem não somente a CLT, porque tem as leis esparsas ali, né, que fazem parte e que a gente precisa, eu acho que cada lei caberia aí 1 ou 2 programas sobre esse assunto, e esse, diga-se de passagem, é lá um artigo 628, né? 628A. 628A, e gerou assim um debate de um programa. Um só artigo. Né? De um só artigo, imagino tantos quantos lá tem. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, é rapidinho, tá bom? Tá certo. E você que está nos acompanhando nesse momento, se delicie de um cafezinho, mas não vá dormir, porque nós voltaremos em instantes. E lembre-se, você só vai dormir acompanhado de uma boa informação, que é o que está acontecendo aqui. Eu volto em instantes. Rapidinho, me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral aqui na companhia do Dr. Luiz Freitas, ele que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, é chefe da fiscalização no estado do Ceará, ele que é palestrante, é professor, ele participa de alguns meios de comunicação, orientando as pessoas acerca desse assunto, inclusive está aqui no nosso programa, não é a primeira vez, né? Mas agora nós chegamos ao final, doutor Luiz, e eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, por esse seu conteúdo, que foi extremamente muito instrutivo, e que eu tenho certeza que tem alguém que nos acompanha nesse momento que diz assim, amanhã cedo, minha primeira atividade, minha primeira tarefa será me cadastrar. Eu vou no DETS, né? Muito obrigado, doutor. Obrigado também pelo convite, agradeço também a audiência aí, que eu sei que é boa. E mais uma vez estamos aqui, já foi a 3ª ou 4ª vez, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado mais uma vez ao nosso convidado, professor doutor Luiz Freitas. Queria pedir a você aí, doutor Luiz, aqui dos bastidores, disse assim, ele está esperando atingir 10 milhões de seguidores, né? Mas que já está aí com 10 mil. Faça isso, doutor Luiz com S, professor, né? Luiz Freitas. Professor Luiz com S, né? Isso, Luiz com S, tudo junto. Tudo junto, professor Luiz Freitas. Agora, eu também quero 10 milhões no P Café com Leite. P Café com Leite, de programa Café com Leite. Aí você acessa lá, e eu quero 10 milhões, eu só estou aí com 6, 7 mil, estou aí abaixo do Dr. Luiz, mas a gente chega lá. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Beijo a todos, fiquem com Deus.